Olá pessoal, É, vamos começar agora a sexta etapa da oficina criativa. Eu coloquei o título dessa etapa Criação de Dramaturgia. Nós vamos agora citar o escritor, artista plástico e dramaturgo Valère Novarrinat. E vou explicar para vocês que a partir de agora vocês vão começar a criar uma dramaturgia, tá? Então, explicando um pouco o Valère Novarrinat, ele é um dramaturgo francês ainda vivo, que as peças que ele constrói normalmente não são peças que seguem o modelo dramático, como se fosse uma peça do Shakespeare ou Nelson Rodrigues, que vocês podem perceber, diferenciar os personagens. Grande parte das últimas peças do Novarrinat, o texto que ele promove na dramaturgia começa a rediscutir a linguagem, rediscutir o pensamento do teatro, o pensamento do texto na dramaturgia, tá? Então, ali mais para frente eu vou explicar para vocês o que eu penso ser a dramaturgia e como que a gente pode construir, desconstruir o pensamento também, tá? Aqui algumas perguntas que eu coloco em xeque para a gente pensar o que pode ser a dramaturgia, o que pode ser a escrita, tá? Então, como vocês viram ali na oficina passada, na oficina 5 com o Beckett, vocês conseguiram perceber que a dramaturgia do Beckett ela possui uma rubrica que cria um detalhamento bem perfeito, ou digamos assim, bem esquematizado para o ator e para o diretor do teatro, diretor que vai pegar o texto e vai encenar. Então, dando pouca liberdade para o ator e para o encenador, tá? Mas existem muitas formas possíveis, até infinitas, de criação de dramaturgia. Então, até onde a escrita pode ir, né? Para mim, a dramaturgia ela não é só a fala do ator, a fala da personagem, mas ela pode criar uma estrutura que ela pode dizer aonde está o cenário, o que está no figurino. Eu posso criar um diálogo entre o ator e o personagem, criando uma metatextualidade. Eu posso colocar cor na dramaturgia, eu quero que o figurino seja vermelho. Eu quero que haja silêncio em toda a peça e aconteça uma música de fundo. Eu posso descrever isso na rubrica, dentro da dramaturgia. Então, dentro da dramaturgia, a gente pode encontrar a rubrica, pode encontrar a fala dos atores, a gente pode encontrar música, pode ter uma música de fundo que está escrito na dramaturgia também. Então, as dramaturgias mais contemporâneas, elas podem descrever imagem. Eu posso ter uma dramaturgia que descreve uma imagem, como a do Heiner Miller, na peça Descrição da Imagem. Então, ali não tem uma personagem contando ou em conflito numa cena. Em espetáculos de dança, eu posso colocar a dramaturgia para descrever os passos de uma bailarina. Os passos, ou se ela vai dançar e cantar ao mesmo tempo, eu posso colocar essa dramaturgia, a forma como ela vai cantar nessa dramaturgia, nessa rubrica também, tá? Então, eu coloquei essas perguntas aqui para a gente pensar e colocar a dramaturgia em xeque. Então, quem está dizendo? O que os passos dessa bailarina ou desse ator dizem? E o silêncio? Como que a gente coloca o silêncio em cena? Eu começo uma cena teatral num palco, estão todos sentados num sofá, e eles ficam 15 minutos em silêncio e nada acontece. Como que eu descrevo isso na dramaturgia? Isso é teatro? Se não há fala, é teatro? Todos estão parados, de repente entra uma pessoa, começa a falar, e os outros não falam nada. Tem uma peça do Beckett também, que se chama Happy Days, Dias Felizes, que aparece apenas a cabeça de uma mulher com um longo vestido, e ela fala num grande monólogo a peça inteira, e aparece um homem, possivelmente um marido, e se não me engano ele tem uma fala durante a peça inteira, enquanto ela tem durante toda a peça. Então, o diálogo é rediscutido nessas peças contemporâneas. O diálogo, o monólogo, a dramaturgia.
Eu posso mesclar dança e teatro, dança e performance, né? Então, como que a gente coloca isso em xeque? Eu estou abrindo essa discussão para a gente colocar em jogo, porque depois o próprio texto do Novariná vai criar esse pensamento de discussão da linguagem, tá? Depois eu vou propor atividade, tá? Aqui é a parte inicial do texto Diante da Palavra do Novariná, e que depois eu quero que vocês leiam, vocês não vão precisar ler o livro inteiro, mas eu indico que comprem se vocês quiserem conhecer um pouco da obra do Novariná. Esse livro Diante da Palavra tem 3 peças, uma delas é a Diante da Palavra, tá? Então eu vou ler um trecho para a gente começar a pensar. Eis que agora os homens trocam entre si palavras como se fossem ídolos invisíveis, forjando nelas apenas uma moeda. Acabaremos um dia mudos de tanto comunicar. Nos tornaremos enfim iguais aos animais, pois os animais nunca falaram, mas sempre comunicaram muito, muito bem. Só o mistério de falar nos separava deles. No final, nos tornaremos animais, domados pelas imagens, emburrecidos pela troca de tudo, regredidos a comedores do mundo e a matéria para a morte. O fim da história é sem fala. Então, se vocês perceberem a dramaturgia do Novariná, isso é uma dramaturgia, tá? Por mais que vocês pensem, não, isso aqui é um texto teórico que explica sobre a linguagem, não. Ele colocou para ser uma dramaturgia. Então é como se fosse uma dramaturgia filosófica. É uma fala para um ator, para uma personagem. Então, depois que vocês vão transcrever esse texto para o Word, eu quero que vocês percebam na leitura, na transcrição, que personagem é esse? Quem diz esse texto? Tá? Então, aqui mais um trecho da obra do Novariná, tá? Que é a dramaturgia. Eu vou ler a parte ali do primeiro parágrafo para vocês, da página 14. O que as palavras nos dizem no interior onde ressoam? Que não são nem instrumentos de escambo, nem utensílios para se pegar e jogar, mas que querem tomar a palavra. Sabem muito mais sobre a linguagem do que nós. Sabem que são trocadas entre os homens não como fórmulas e slogans, mas como oferendas e danças misteriosas. Então, percebam que a linguagem que o Novariná coloca na dramaturgia, ela em si, ela rediscute a linguagem. Ela pode rediscutir a dança, pode rediscutir o teatro, pode rediscutir a poesia. Então, isso que eu quero que vocês percebam e coloquem em xeque, inclusive, aquilo que vocês escrevem. Como que a estrutura, que enquanto vocês estão escrevendo, vai rediscutir a própria poética. Porque quando a gente começa a rediscutir a linguagem, o teatro, a gente rediscute a vida. Como que a gente opera na vida, como que a gente anda, como que a gente se relaciona politicamente com as pessoas, como que a gente se relaciona com o que a gente vê e como que a gente vê. Uma obra interessante para vocês lerem que coloca isso em xeque também, que é bem interessante, que é do Jorge de Dilberman, que é o que nos vemos, o que nos olha. Então é sempre uma questão de colocar em xeque. Quando você olha uma obra no museu, ela também está te olhando. Então, dependendo de como você se porta no mundo, você olha essa obra de uma forma. Então, como que essa obra também vai rediscutir você? Então, ao entrar na obra de Novariná, não é simplesmente ler e operar as palavras. Essas palavras vão fazer vocês se rediscutirem enquanto escritores, enquanto dramaturgos, enquanto produtores de sentido, som, sentido. Então, cada frase, cada verso, cada parágrafo está rediscutindo vocês. Então, ali eu já comecei a pensar com vocês o que seria essa dramaturgia. Existem outros conceitos de dramaturgia mais clássicos também, se vocês forem para Aristóteles. Aristóteles tem uma forma de descrever a dramaturgia. Beckett tem outra. Durante a história do teatro,
A dramaturgia ela foi sendo rediscutida de acordo com a sociedade, de acordo com como a política se porta. Ali o que é peça-paisagem? A peça-paisagem é como se fosse a obra do Rainer Miller, Descrição da Imagem. Depois, mais para frente, eu vou começar a trabalhar com vocês também. Ali a rubrica, a gente pode relembrar Beckett, quando a gente for começar a pensar a construção desse exercício, vocês podem relembrar Beckett. Se vocês pensarem na atividade 5, na etapa 5, a rubrica dentro do texto Improviso de Ohio, do Beckett, ela é bem precisa. Então, ela dá pouca liberdade tanto para o encenador quanto para o ator. Tá? Então, ali a gente vai começar a pensar, a gente vai para uma atividade agora. Tá? O que é essa atividade? Tá? Eu vou disponibilizar para vocês no Google Drive o trecho do livro, da Dramaturgia Diante da Palavra. Depois disso, vocês vão resolver essas questões abaixo, tá? Vocês vão pegar esse texto, ele é curto, tem 4 páginas, vocês vão transcrever o texto para um arquivo no Word. Então, vocês vão deixar de lado agora um pouco o diário físico de vocês. Então, vocês vão começar a escrever no Word, tá? Depois, vocês vão colocar no título dessa dramaturgia, vocês podem colocar quartos ou quartos e mais alguma coisa, como vocês preferirem, tá? Depois vocês vão criar uma personagem ou instância, pode ser para a dança ou para o teatro, para dizer esse texto. Então, quem que vai dizer esse texto? É João? É Maria? É uma sentinela? É uma televisão? É Cláudio? O rei Eduardo? Tá? E vocês vão imaginar onde ele está, o que ele está fazendo. Tá? E nesse ato de imaginar o que ele está fazendo, vocês vão começar a pensar essa rubrica. Por exemplo, se o ator ele está correndo em cena, provavelmente a descrição dessa rubrica vai ser o ator corre em cena. Tá? A gente vai começar esse primeiro exercício, depois eu vou começar a ajudar vocês na construção de como a gente pode melhorar. Tá? Depois vocês vão começar a pensar em pequenas rubricas para colocar entre os parágrafos do texto para essa personagem. Tá? Tentem escrever essa rubrica em vermelho, na cor vermelha. Tá? Então vocês vão começar vocês vão gravar esse arquivo em Word e depois converte em PDF e me envia o PDF. Eu peço que vocês mantenham o arquivo em Word editável para que futuras atividades a gente possa trabalhar isso, tá? Qualquer dúvida em relação à atividade de criar rubrica, vocês entrem em contato comigo, tá? Se vocês quiserem criar algo como se fosse um espetáculo para dança e não teatro e tiverem dificuldade em relação à criação da dramaturgia para o movimento do dançarino, da dançarina, entre em contato comigo também, tá? É um exercício um pouco mais complexo, mas eu acho que vocês vão conseguir. Tá? Aqui alguns exemplos de cena e aqui alguns exemplos de rubrica que eu coloquei para vocês. Depois vocês podem olhar esse arquivo, inclusive, no Google Drive, tá? Então, exemplo ali da cena 3. Exemplo da rubrica antes do texto. Cena vazia, tecidos azuis ao chão, sacos de lixo de cor preta jogados ao chão, bonecas quebradas, 2 atrizes jovens deitadas, uma bailarina estática de olhos fechados. Então, imagina que toda essa cena está escrita, né, essa rubrica está escrita antes da dramaturgia. Na verdade, está dentro da dramaturgia, né? Daí depois começa o texto do Novariná. Daí depois de um parágrafo, vocês podem colocar outra coisa referente a essa cena, o que acontece, né? Então a rubrica é para auxiliar a montagem, como se ajudasse o encenador ou o ator a estar em cena. Então qualquer dúvida, me perguntem. Mas aqui existem alguns exemplos, vocês podem se basear em outros exemplos ou ter criatividade para pensar em outros exemplos, tá bom? Então tá bom. Continue escrevendo, não perca o foco. A escrita muda pessoas e cria universos. Boa atividade, qualquer coisa, entre em contato comigo, tá bom? Obrigado.